Muito bem, galera. Olá, moçada. Hoje nós vamos falar sobre a composição química da célula. Tanto a célula procariota como a célula eucariota apresentam o mesmo tipo de composição química. Nós temos dois tipos de compostos químicos na célula, os compostos orgânicos e os compostos inorgânicos. Nós vamos falar um pouquinho desses tipos de componentes aí. Bem, a composição química da matéria viva é composta pelos seguintes elementos. Nós temos aí a tabela periódica, nós temos os átomos que é composto, da nossa célula. Tem aí o hidrogênio, carbono, o oxigênio, nitrogênio, fósforo e o enxofre. São esses os átomos mais importantes das nossas células. Portanto, nós podemos perceber, para facilitar o entendimento, N chopes, não fazendo apologia, ao álcool, mas para facilitar o entendimento aí, para você lembrar, isso é um sistema mnemônico para facilitar a aprendizagem e o entendimento desses átomos que compõem, os elementos da vida. Bem, nós vamos falar dos compostos inorgânicos primeiramente. Vamos primeiramente falar do composto mais abundante que tem, que é a água. Só que antes de falar da água, vamos ver como que é essa proporção das moléculas em cada indivíduo, nos indivíduos. Primeiro, a água, ela compõe de 70% a 80% na célula. Isso aí varia, de célula a célula, mas no âmbito geral, de 10% a 15% de proteínas, de 2% a 3% de lipídios, 1% de glicídios, carboidratos, açúcares, o hidrato de carbono é a mesma coisa. 1% de ácidos nucleicos, os ácidos nucleicos, lembrando, é nele que está as nossas informações gênicas, e 1% de sais minerais. Desses elementos, vamos falar sobre água. Água, também chamado de hidróxido de hidrogênio, ou monóxido de hidrogênio, ou ainda protóxido de hidrogênio. É muito nome, Pois é, simplesmente H2O, água. A água, ela apresenta uma região positiva, a dos hidrogênios, e uma região negativa, que é a dos oxigênios. Ou seja, a água é uma molécula polar. Podemos visualizar, Olha bem, a região positiva é do hidrogênio, a região negativa a do oxigênio. Muito bem. Tá aí as interações, entre as moléculas. Beleza, vamos ver então as propriedades da molécula de água. Primeiramente, a água é considerada um solvente universal. O que significa isso? Que a água dissolve praticamente quase que tudo, Então, ela tem uma participação muito importante nos indivíduos, justamente por essa característica. A água dissolve vários tipos de substâncias polares, iônicas, ou seja, são substâncias hidrofílicas. Hidrofílica quer dizer amigo da água. Então, a água tem uma capacidade de dissolver esse tipo de substância que tem afinidade com ela. Quais são os exemplos disso aí? Os sais, os açúcares, e outros tipos de substâncias. Facilita a sua interação química, que ajuda no metabolismo dos complexos. Então, a água ajuda a metabolizar, a transformar, Participa das reações de qualquer indivíduo. Está lá a água auxiliando no processo dissolvente. Está aí como exemplo, vamos pegar um cristal de sal, o NaCl. Esse cristal, quando entra em presença de água, vai ser dissociado em sódio mais e cloro. Então, aí a participação da molécula de água no processo da dissociação dessa molécula. Apresenta alto calor específico. Vamos ver o que é isso aí. Calor específico é definido como a quantidade de calor que 1 grama de uma substância precisa absorver para aumentar sua temperatura em 1 grau sem que haja mudança de estado físico. Devido ao alto calor específico da água, os seres vivos não sofrem variações bruscas de temperatura. Então, isso aí tem um papel crucial, porque para
né, que os indivíduos não sofram essa mudança brusca, a água tem esse papel importante, esse alto calor específico, né, evitando que os indivíduos sofram essa mudança brusca no seu interior. Visto assim, acontecendo essas mudanças bruscas, vai impedir determinados tipos de reações, levando até o indivíduo, né, até ao próprio óbito. Calor de vaporização. Vejamos isso aí. A definição é a quantidade de calor necessária para que uma substância passe do estado líquido para o estado de vapor. Devido ao elevado calor de vaporização da água, uma superfície resfria quando perde água na forma de calor. Então é a maneira que o indivíduo tem de perder calor. Vamos contextualizar isso aí para nós. Nós perdemos calor? Perdemos. Para quê? Para que realmente diminua a temperatura interna. Um exemplo disso aí é a questão da transpiração. Quando nós transpiramos, o suor sai na forma, ele sai da glândula sudorípara, que é responsável pela produção de suor. Esse suor sai na forma de vapor e se liquefaz. Essa liquefação é importante para a hidratação do nosso tecido. Então, o vapor, ele tem realmente essa finalidade para resfriar o nosso corpo, né? Outra questão, outra propriedade é a capilaridade. Então vamos ver, definição. Capilaridade: quando a extremidade de um tubo fino, de paredes hidrofílicas ou hidrófilas, é mergulhada na água, as moléculas da substância literalmente sobem pelas paredes, né, internas do tubo, graças à coesão e adesão entre as moléculas de água. Vamos visualizar, vamos perceber isso aí com mais clareza nesse exemplo que está aí na figura. Veja só, quanto mais fino for o tubo, mais fácil vai ser a subida da água por ele. Vejamos, pois, isso aí. Olha lá, a subida da água. A água, quanto mais fino for os capilares, né, os vasos, mais vai ser a facilidade dessa água subir. Isso a gente não podemos perceber, né, contextualizando isso aí, com um modelo que tem aí chamado de modelo de Dickson. O que é esse modelo? É o que explica a subida de água nos vegetais. Basta dizer que tem vegetais, né, de 90, 100, até 120 metros de altura. Aí você pode virar e me perguntar: pô, professor, mas como é que essa água vai subir nessas paredes, nessas colunas tão altas? Isso, quem fez experimentos foi um camarada chamado de Dickson. Veja como acontece isso. O Dickson, o modelo é tensão, coesão e transpiração. Veja, é tensão, não tesão. A tensão, como que vai acontecer? Isso acontece lá na raiz da planta. Na raiz tem uma região chamada de região pilífera. Pilífera, lembra pelos? São os pelos absorventes. Quanto maior pelos tiver nessa região, maior vai ser a absorção de água. Essa água entra por diferença de concentração. É um processo osmótico. Água, como tem mais quantidade ali de água no solo e menos quantidade de água na raiz, a raiz tem maior quantidade de soluto, então sai água do meio menos para o meio mais, aí vai entrar água na região da raiz. E aí o que vai acontecer? Essa água entra e começa a subir pelos os vasos tilemáticos, que são os vasos que conduzem a seiva bruta, né? Esses vasos vão levar água até as folhas dos vegetais. Então ali a gente vai ter o seguinte: primeira atenção, baixo potencial hídrico na raiz provoca a entrada de água do solo, que se desloca por osmose até a medula. Então a água sai do solo e entra na raiz, aí começa a conduzir, né, pela coluna, pelos vasos tilemáticos. Então o segundo processo é coesão. A coluna de água no xilema é mantida por coesão nas moléculas de água, nos elementos dos vasos. Então ali ocorre uma coesão, né, que é a ligação forte, e ali permite a subida dessa água até as raízes, até as folhas. Então vai das raízes chegando até as folhas. Lá nas folhas o que vai acontecer? Vai ocorrer um processo de transpiração. Então, evaporação de água para o ar diminuir o potencial hídrico da folha. Então, à medida que a folha vai transpirando, vai entrando mais água pela raiz.
beleza? É interessante perceber o seguinte, tem determinados tipos de plantas que a transpiração é mais intensa. Um exemplo aí são as briófitas. As briófitas, a transpiração é bem intensa. Por quê? Porque ela não apresenta uma estrutura chamada cutícula impermeabilizante. Essa cutícula permite ao vegetal uma maior economia hídrica. Os vegetais que vão apresentar isso, nas aulas posteriormente, nós vamos falar, os vegetais que apresentam isso são pteridófitas, gimnosperma e angiosperma. Beleza? Então aí, a importância, né, da água no que diz respeito ao processo, né, na transpiração aí.